Fala pessoal, tudo bem? Salve, salve, simpatia. Mapa da Copa na área, episódio 28, temporada 4. Me enche de orgulho dizer isso, temporada 4. Já fechamos um ciclo de Copa do Mundo praticamente, hein? E vamos para a próxima Copa do Mundo na temporada 5, temporada especial. Vem aí o spoiler, a Copa do Mundo das 48 seleções com o mapa da Copa cobrindo tudo. Cabo Verde. Cabo tudo Verde. sobre Cabo Verde. Curaçao. Benin. Benin. Sabia que Benin faltam 2 jogos, né? Não tá certo ainda, mas tem boa chance. Ela foi beneficiada porque a Nigéria perdeu pontos por escalar um jogador de forma irregular. Isso. E Benin, confirmando a classificação, vai ser a seleção com o IDH mais baixo a disputar uma Copa do Mundo na história. E assim, é muito baixo, é tipo 195. O IDH que mede qualidade de vida, educação, condições de sanitárias, todos os índices que movem uma boa vida. E Benin está lá embaixo, tu imagina, e vai estar na Copa do Mundo, que para a população, né, que não seja usado isso como a gente pode colocar como lado bom das 48 seleções, porque desportivamente, na questão da fórmula, da questão do rendimento, nível técnico, é bem abaixo. Mas o bom é que essas seleções, Jordânia, Uzbequistão, Haiti está tentando uma classificação, Suriname, Jamaica, podem disputar uma Copa. Sim, Copa do Mundo, gente, ela é assim como a Olimpíada, é congraçamento. É congraçamento, é integração, é trazer... vai ter jogos ruins? Vai ter. Mas tu imagina o impacto disso em Benin, na Jamaica, tu imagina o impacto pro negócio, futebol também. Mas é um evento para reunir as pessoas. Se a gente fizer um seleto grupo de 32 ou de 24 seleções, como era lá atrás, tem seleções que nunca vão jogar a Copa. A gente tinha um absurdo da África ter 5 vagas, 55 seleções. E a Europa ter 5 vagas, 53 seleções. Antes, né? A Europa tinha 55 seleções e 13 vagas. Então, assim, tem um desequilíbrio, entendeu? Claro que muita seleção da CONCACAF, muita seleção da América do Sul, isso vai trazer jogos de menor nível técnico. Mas a festa da bola, a festa do encontro do mundo vai estar garantido. Mas não é sobre isso que nós vamos falar aqui. Não é sobre Copa do Mundo. Nós vamos falar de Miguel Ángel Russo, técnico que nos deixou nesta semana que passou, e um exemplo de luta, né, de bravura contra essa doença terrível. O que mais me impressiona é que tudo evolui no mundo, a ciência evolui, se tem diagnóstico precoce, se tem avanços em remédios, se tem equipamentos, mas não se descobre a cura dessa doença. E ela é terrível, ela é devastadora, para quem fica ela é terrível, para quem vai geralmente é um sofrimento. Enfim, eu tive casos na minha família e é duríssimo, assim, e a gente não consegue ter a cura, e ela nos levou, Marcos Bertoncello, Miguel Ángel Russo. E sobre câncer, né, por matar aos poucos, ele vai devastando a família, né? Em volta as pessoas ficam torcendo, rezando por uma cura, por uma melhora. Então, como o câncer vai te matando aos poucos, né, a família também vai sendo devastada aos poucos. É verdade. É uma semana, assim, a gente vai falar sobre o Russo e toda a sua história, né? E eu queria só antes, assim, Léo, a gente fez um episódio na semana passada sobre o Racing, e a gente recebeu, por falar nisso, né, de família, a gente recebeu uma mensagem muito legal, né, que a gente trouxe a história do João Cardoso, que foi um ídolo, um gaúcho, né, ídolo como jogador do Racing. E o neto dele acompanhou esse episódio porque alguém mandou o vídeo para ele e ele mandou um comentário. Então, por isso a gente quer mandar um grande abraço pro Felipe Cardoso Barbosa, neto de João Cardoso. Abre aspas, recebi esse vídeo agora, João Cardoso é meu avô e a filial do Racing no Brasil é bem engajada e na família ficamos muito felizes e emocionados com essas lembranças. E sobre o caso que eu contei daquele que ele tinha medo do avião e que o Racing fez uma festa do título da Libertadores, ele teve que ir de ônibus até lá, ele fala isso, abre aspas. Sobre o caso da festa, foi isso mesmo. Uma parte da família de avião e a outra de ônibus. Eu estava no ônibus. O Felipe Cardoso Barbosa, então um grande abraço a ele. Um grande abraço pro Felipe. O Elka contra aí de ônibus a Buenos Aires é uma belíssima viagem. Faça. Agora, ótimo. O Bertoncello vai te dar férias aí entre não tem entre no Brasileirão? Vai ter um momento que não vai ter jogo, né? Vai brecha, né? Vai ter uma janela. Vai ter entre Natal e Ano Novo, parece que não vai ter jogo. É isso aí. O resto, todo dia vai ter jogo. Todo dia a dia. Né? Mas foi isso, foi bem legal. Então fica assim... Um abraço pro Felipe, que é mais um
cartógrafo aqui, né? Mais um... Vamos criar a legião? Uma legião dos cartógrafos. Legião dos cartógrafos, os caras que seguem o mapa da Copa. E a gente falou isso porque a bandeira do Racing, dos torcedores do Racing no Brasil é filial Racing embaixo dela, João Cardoso. O pessoal, quem é João Cardoso? É o gaúcho. Um gaúcho que foi jogar no Racing, foi campeão em 67 pelo Racing. Do Mundial e da Libertadores. Por isso o Racing também se considera ele primeiro grande, porque foi o primeiro argentino a ganhar o Mundial. Vamos para a rota? O Miguel Russo trabalhou no Racing. Trabalhou como técnico, né? Então, olha só, até porque como jogador teve um clube só, né? Um clube só. Mas vamos traçar a nossa... de um clube só, verdade. E técnico de muitos. Vamos traçar a nossa rota, por favor? O jogador, Miguel Angel Russo, eu vi jogar, hein? A consagração como treinador, os duelos. O Pedro Nessa adora duelos. Os duelos, um abraço pro Pedro Nessa. Encontrei ele agora, fez um sinal tá bem? Obsceno pra mim. Ele tá entrando no elevador, no estacionamento, eu tô saindo e fez um sinal que... Geralmente não poderia repetir aqui. Não. Os duelos contra a dupla Grenal. Pedro Nessa é um cara carinhoso. Ele é, né? Minha primeira jornada... cativante. Minha primeira jornada na Rádio Gaúcha foi um Grenal, estreia num Grenal. Eu soube na sexta-feira... 2019, março de 2019, 1-0, gol do Léo Gomes. Eu tava chegando, fui chamado para uma reunião, tava chegando na Rádio Gaúcha, subindo as escadas, e tava o Pedro Nessa e o Gabardo conversando na antessala da rádio ali, da entrada do estúdio. E ele, vem cá, ô, cagalhão. Comentarista da rádio, hein? Parabéns. Isso, então? Vai comentar o Grenal. Eu não sabia de nada. Ele furou o chefe. Só não faz merda, tá? O estímulo de Pedro Ernesto, não me faz merda. Ele tem um método muito peculiar de motivação. Aí eu fui pra Arena, passamos na casa dele, que ele mora ali na Zona Norte. Pegamos ele no carro e ele disse, ó, tu pode falar essas merdas táticas aí, tudo que tu quiser. Mas seja curto. Não te alonga. Assim foi a orientação. Pô, esse jogo, o Marcelo Medeiros ficou puto com o TJD da federação porque suspendeu o Nico Lopes, uma coisa assim. E aí, um dia antes, o Inter anunciou que ia com reservas. E o Grêmio também foi com reservas, não foi isso aí? Não, na verdade, eles não chegaram a anunciar. Isso, foi surpresa. Foi surpresa. Todos com reserva. Aí entraram os times de reserva. Jogou o Breno no gol do Grêmio. No gol. O Matheus Henrique. Nonato no Inter, foi expulso, se não me engano, até. Guilherme Parede. Enfim, mas foi um Grenal interessante. 1-0, gol do Léo Gomes. Gol do Léo Gomes. Isso aí. Mas o estádio estava lotado. Na frente do Bertoncello hoje. Tinha um ambiente bom de Grenal. Porque não vai nos mesmos... Não, mas o Léo Gomes foi mais que a LCA, né? Foi mais que isso, né? O Léo Gomes, a perna fez o arco para trás. Isso. Né? Para quem tá nos vendo no YouTube, inclusive, quem tá nos vendo no YouTube, deixa o likezinho. Se inscreve no canal de GZH ali, ó, na tela. Ali, e comenta, faça que nem o Felipe Cardoso Barbosa, nosso... Comenta, compartilha com os amigos, como o Felipe recebeu. Nosso fã. Né, Tamo junto, Felipe. E... curte lá o canal de GZH, claro. Né? Se inscreve sempre. Tem muito conteúdo tem bom, muito conteúdo novo, muito toda conteúdo. hora tentando conteúdo novo. Mas enfim, a perna do Léo Gomes, quando ele cai no gramado sintético, ele cai, ele desequilibra, né? E vai para trás, né? A perna vai para trás, ela faz um arco ao contrário, e aí é quando estoura o ligamento cruzado posterior. Já que o assunto é joelho, foi por uma lesão... O joelho é a base de tudo. Foi por uma lesão de joelho que o Russo deixou o futebol. Ainda cedo, precocemente, em 88, ele tinha 34 anos, né? É isso aí? Não, mas para aquela época não era tão precoce, né? Tá bom, vamos lá. Mas é que ele tinha 34 anos quando ele deixou o futebol. Osteocondrites, que é uma mas assim, uma perda de cartilagem no tu joelho. Pega, por exemplo, ele tinha a idade do Ramon Dias, e o Ramon Dias jogou um pouco mais. Embora também não ter jogado tanto, né? A idade do Ruggeri, o Ruggeri jogou bem mais. Mas o Ruggeri teve uma temporada longa na Europa, né? O Ruggeri chegou a jogar mais. O Russo foi um volante, um meio-campista de marcação, que jogou num histórico meio-campo do Estudiantes, aquele Estudiantes que enfrentou o Grêmio na batalha Vou te dar o meio-campo. Daí. Russo, Trobiani e Sabella, o time que jogou contra o Grêmio. E Ponce. O Ponce sai... Ele não chega a enfrentar o Grêmio. Ele tá no time campeão do Metropolitano de 82 e depois... Meio-campo bilardista. E era um meio-campo com 3 meias e um volante. E então ele era o responsável por carregar o piano nesse time, mas foi um volante de seleção argentina. Ele joga as eliminatórias para a Copa de 86 e ele acaba ficando fora da Copa de 86. O Bilardo
ele é campeão em 82 com o Bilardo de treinador do Estudiantes, em 83 o Bilardo vai para a seleção. O Bilardo não chega a enfrentar o Grêmio, né? Não, o Bilardo vai para a seleção em 83. Vai ficar o auxiliar dele. Isso, e aí o Russo é convocado pelo Bilardo para a seleção, e no ano da Copa ele tem um acidente doméstico. Ele cai no banheiro em 86, no começo do ano. E aí ele tem a recuperação e ele não estava 100% na hora de fechar a vista. A Argentina fica 2 meses treinando no México. Naquela época, a preparação para a Copa do Mundo... Na intertemporada quase. Começava muito antes. A diária era espetacular. Pô, é. E a Argentina foi a primeira seleção a chegar ao México, e aí o Bilardo falou, nós vamos ser os últimos a sair, nem que nós vamos ficar aqui até o último dia. E aí o Bilardo, quando decidiu que não ia convocá-lo para a Copa, e aí o Bilardo disse uma frase para ele que disse assim, tu vai me xingar, tu vai me odiar, mas o dia que tu for treinador, e já pelo perfil que o Russo tinha como jogador, o Bilardo já identificou que ele seria treinador, quando tu for treinador tu vai me entender. E que tu tem que tomar decisões. E aí depois o Russo, depois de alguns anos já como treinador, ele disse que realmente entendeu isso. E tem uma expressão dele que eu citei em algum lugar, acho que foi na conversa com o Cobin no dia da morte dele, que recentemente o Subeldia falou numa entrevista aqui no São Paulo, que são decisões. Que é algo tão simples, né? Mas que o Russo virou até meme na Argentina, porque ele nunca foi um cara de grandes frases. Sempre uma palavra mais evitando polêmica, simples. E muitas vezes as perguntas dos repórteres, por que jogou fulano, por que não jogou Beltrano? Por que foram 3 zagueiros hoje? Por que isso? São decisões. Porque, de fato, a vida do treinador é tomar decisões. Muitas vezes não é o certo ou o errado, mas tu tem que tomar uma decisão. Tem 2 pontas que estão bem, vai jogar um, tu tem que tomar uma decisão. E aí o Subeldia até citou isso, né? Numa pergunta para ele, como treinador do São Paulo. Ele disse, teve um treinador na Argentina que ficou muito popular essa daí. São decisões. O trabalho do treinador é tomar decisões. E muitas vezes tu vai desagradar. É que jogam só 11. Isso. E naquela época iam pro jogo 16. Hoje vão 23. Mas era assim. E tu tem um grupo de 30, a vida de técnico é dura, porque tem 11 que te adoram, né? Isso. Por uma semana, pelo menos. Por isso que muitos técnicos dão a escalação na véspera do jogo ou na manhã do jogo, até para não criar um ambiente, para não criar um ambiente ruim também. E os outros te odeiam. E nesse cenário, eu acho que essa é a grande marca do Russo, assim, porque não foi um treinador revolucionário taticamente, longe disso, ou que montou grandes esquadrões baseados na tática, mas a gestão de grupo dele e essa unidade que ele conseguiu manter em diferentes grupos, e por isso até que ele voltou para o Boca agora já em 2020, na volta do Riquelme ao clube. Isso ele foi um cara assim, todo mundo, quem não gostasse dele. Então ele é identificado com o Boca, a torcida do River respeitava, do Nils, o que ele é identificado com o Rosário Central. Essa acho que foi a grande marca dele, assim, como um gestor, e de conseguir manter boas relações em eventos. Um cara de linha dura. Também. Porque ele era um volante do tempo... Imagina no futebol argentino dos anos 80. O futebol argentino dos anos 80 é Grêmio e Estudiantes. Aquilo ali era a tônica do jogo. E ele era um cara de bater mesmo. E ele admite isso, que o estilo dele era esse. E como técnico, ele era, como tinha sido jogador, ele leva o entendimento do lado do jogador. Mas o atleta cometia um erro apenas com ele, né? O segundo não cometia. Porque ele era linha dura e era frontal com os jogadores. E adotava os caras, abraçava os caras, mas não podia errar. Se errasse, estava fora. E estava fora mesmo, né? E tem episódios na Argentina famosos de jogadores que ele aparta e que não jogam mais com ele. Tem algum nome assim? O último foi o Rojo. O Rojo, o Rojo durante o Mundial de Clubes, que ele decide não utilizar, e depois o Rojo sai pro Racing. Vira Marcos R no Racing. Embora ali, obviamente, tenha sido uma questão junto com a diretoria. O Riquelme. Com o Riquelme. E aí é até difícil separar o jogador-treinador, porque eu acho que o Russo deixa uma mensagem também muito grande de amor ao esporte, ao jogo. Aí ele começa a ter... O câncer dele é 2017. Ele está treinando Milionários. Ele inicia o tratamento de químio. Ele se afasta, inclusive. Mas ele disputa uma final com o Milionários durante o tratamento. Depois de fazer a quimioterapia. A quimio. Depois ele chega a se afastar. E nesse último momento, e agora tudo depois da morte dele, nesses últimos dias que a situação ficou mais grave, que se vazou a informação que ninguém sabia disso publicamente, ou pelo menos não era nem falado por respeito. Quando ele volta ao Boca, que foi antes do Mundial de Clubes, em maio, final de maio, ele já sabia, já tinha informação que estava gravando o câncer. E aí tem uma questão assim, muito do Riquelme, que dizem que a conversa do Riquelme com ele foi: como é que tá a tua saúde? E ele disse: não tá boa, mas eu quero seguir trabalhando.
Eu quero viver. E o Riquelme deu a ele meio que esse jeito de, cara, esse dia vai até o fim trabalhando no clube que tu ama, no clube eu preciso de um treinador. Isso é uma reversão, né? Porque muitos acusavam o Riquelme de usar a figura do Russo para se proteger. Isso. De trazer o Russo para o clube para se proteger. E a Argentina começa a olhar, até o Munari compartilhou um vídeo comigo de uma torcedora da TNT Sports, né? De uma torcedora do Lanús, que ela disse, eu não gosto do Riquelme, foi um grande jogador, mas eu não gosto dele, não é o meu ídolo. Mas o que ele fez de proporcionar para o Russo que ele terminasse a sua vida fazendo o que mais ama é muito grande. E eu tô aqui, né, por isso e também para aplaudir o Riquelme. Foi esse gesto mesmo de trazer, de proporcionar para uma figura tão emblemática o seu último ato? Eu acho que quando... Porque ele dormiu no banco de reserva. Tem um jogo que flagraram ele dormiu no banco de reserva. Isso. Pela doença. Eu acho que quando o Riquelme... A demissão do Gago não acontece para isso, né? Mas quando o Gago demite o Riquelme e vai em busca de um treinador, na época se falou até do Gustavo Quinteiros, lembra? Quando o Quinteiros já tinha saído... Fora do Grêmio. E eu acho que a partir do momento que ele tem essa conversa com o Russo, eu acho que isso pesou sim. Pesou a relação. O Russo, ele... Acho que a gente até falou sobre isso em algum episódio que a gente falou de algum clube que ele treinava aqui. Mas sobre a questão que ele diz, né? Ele não conheceu o pai. E ele foi criado pela avó. Que ele diz que a avó... E a vida dele sempre foi o futebol. E ele dizia, o futebol deu a ele tudo. Cultura, conhecimento, tudo que ele conheceu, tudo que ele viveu, dinheiro, obviamente, foi o futebol e que ele não sabe viver sem o futebol. Depois que a avó dele morre, ele perde toda essa referência e a vida dele, até ter família, casar, enfim, filhos, ele disse, eu não sei viver sem o futebol, então eu quero sair do futebol para descansar. Ele disse, não, para mim não existe a vida sem o futebol. Isso ali já quando ele já tinha, depois do primeiro tratamento com câncer, quando a família ele estava bem, que ele parasse de trabalhar. E ele dizia que não, que ele iria morrer se parasse de trabalhar. Disso. Tanto que ele tem o câncer em 2017, ele volta para o Boca em 2020, que é quando o Riquelme assume a primeira gestão como vice-presidente, ele ganha o Campeonato Argentino e a Copa Diego Maradona, 2020. Ele volta para o Rosário Central, ele ainda é campeão da Copa da Liga. Né? Com o Campaz no time. Ele que transforma o Campaz, quando o Campaz sai do Grêmio mal, ele que coloca o Campaz na ponta esquerda e o Campaz vai muito bem. Ele pega o São Lourenço no primeiro semestre, antes de assumir o Boca, ele estava trabalhando. Ele leva o São Lourenço até a semifinal do torneio Apertura, um São Lourenço que o presidente foi afastado porque apareceu o vídeo lá pegando propina, lembra dessa história? Sim. E aí os jogadores com salário atrasado, ele consegue manter o elenco junto e chega até a semifinal e depois vai pro Boca. Então assim, mesmo com o agravamento da lesão ele seguiu. Claro que o Russo já não era há alguns anos o treinador do campo. Ele tem uma equipe tanto que seguiu trabalhando agora, ele ficou fora só dos últimos 2 jogos do Boca e a equipe técnica, a comissão técnica seguiu trabalhando e acho que vai seguir até o final da temporada pelo menos, mas ele era o cara que tomava decisões, que conversava, tem um vídeo, porque ele tomou por exemplo uma decisão recente, a gente até estava falando de manhã hoje no Segue o Fio, sobre o Grêmio fazer um jogo treino na arena e sobre o quanto é importante ter essa ligação, né, do torcedor que antigamente podia ir ao treino e tal. Quando o Russo voltou do Mundial de Clubes, o Boca fez alguns treinos na Bombonera com essa ideia de ter um contato e tem um vídeo até dos últimos treinamentos, já no momento ali que o Boca não estava tão bem, agora melhorou, até líder do seu grupo, que quando eles estão saindo do vestiário, ele chama o Paredes e pede para ele sentar lá, daí fica conversando com o Paredes, que vira o capitão, vira a referência naquele momento. Então ele ainda seguiu tendo esse tipo de influência, assim, se não a tática, se não estudar o adversário, se não dar o treino, mas no contato com os jogadores até o último dia de treino. Ele era a figura, né? Ele era a figura presente ali, não era o cara do grito do campo, né? A cena dele dormindo no banco é muito forte, porque tu tá vendo, e o visual do Russo, porque assim, essa é uma doença que ela vai tirando o viço. A tua pele ela vai secando, o teu rosto vai ficando magro e mais cadavérico assim, né? E a cada semana que eu acompanhava eu vi que ele estava mais abatido, mais magro, mas enfim, é nobre tu terminar a vida fazendo o que ama e não abrindo mão disso, né? E enfim, isso, nos últimos dias nesses últimos 3, 4 dias ele já não conseguia mais nem conversar. A família levou ele para casa, né? Isso, não levou para o hospital e ficou em casa. E disse que eram cuidados, não eram paliativos, eram... Como é que era o termo que eles usaram? Mas era assim, era subentende-se que não vai sair dessa. Então... Era de conforto, um cuidado de conforto. Isso, exatamente. No domingo, a morte dele foi na segunda, né? Segunda. No domingo, o Boca emitiu um comunicado já. Pela primeira vez, né?
sobre a situação, que já foi quando já se sabia que não tinha muito... E aí, por exemplo, ele tem agora me fugiu o nome do filho dele, meu Deus, joga no Tigre, que vai jogar no final de semana. E aí tem a partir de... Que inclusive gerou repercussão uma entrevista que, como o Boca não falava e o Russo também não dava muita entrada para falar desse assunto, os repórteres foram em cima do filho. E aí o filho disse, não, meu pai tá bem, tá trabalhando, deixa ele trabalhar e tal, a família tá... Nátio Russo. A família tá tranquila quanto a isso, meio que acalmando, assim, né? Mas deve ser duro pro filho também tá concentrado no time dele, tá concentrado no dia a dia dele e ter de responder para a imprensa sobre a doença do pai. Essa questão da ligação dele com o jogo tá muito nessas decisões, né? Porque o que o filho dele disse, o Nátio, que se meu pai... se ele pudesse conversar comigo, ele ia dizer para eu jogar. O Paredes, que tá com o Boca, tá com a seleção argentina nos Estados Unidos, o Scaloni deu pro Paredes a possibilidade, se ele quisesse voltar para a Argentina, e o Paredes disse que ele entrou em contato com a comissão técnica do Boca, e os caras da comissão técnica que trabalhavam com o disseram não. Ele ficaria, se ele tivesse vivo, ficaria bravo de tu deixar a seleção. Ele vai querer que tu vai e joga. Não precisa vir aqui para não precisa vir pro velório. Joga e joga por ele. Isso é secundário. Mas era isso que ele ia te dizer. Essa volta dele ao Boca, né, foi na estreia contra o Benfica no Mundial. Jogamos bem. 1-1, né? Jogamos bem. 2-2, arrumaram um pênalti lá do Palácios exatamente. Ele se tornou, com 69 anos, o técnico mais velho a comandar o Boca na história. 69 anos. É o técnico mais velho a comandar o Boca. Foi a quarta passagem dele. Tinha falado agora, 2007. Terceira. 2007, 20, 21 e 25 agora. Né? E... Enfim, treinou o Rosário Central 5 vezes. 5 vezes o Rosário Central, o Vélez 2 vezes. Estudiantes, São Lourenço. Se ele teve um time só na carreira, que foi o Estudiantes. Como jogador. Né, de 75 a 88, ele foi um andarilho como técnico, né? 16 clubes, mais que isso até. Treinou o Salamanca na Espanha, também o Morelia no México. Morelia no México também, né? Cerro Porteño. Teve um time peruano, Aliança Lima, jogou contra o Inter aqui na Libertadores. Isso. Então, Cerro Porteño também. Universidade Católica. Ele teve um período, ele sai do Vélez em 2015 e depois ele anda aí vai para Colômbia, Peru, Paraguai, vai para o Al Nassr, depois só que ele volta para o Boca. Ele teve um período fora depois aqui dessa sequência da Argentina. No Estudiantes, né, a estreia dele foi com o Bilardo em 75, foram mais de 400 jogos pelo Estudiantes, 12 gols marcados, um deles inclusive contra o Grêmio, na Batalha de La Plata, um gol é dele, o terceiro. E ele encerra a carreira, o último jogo dele é no dia 15 de junho de 88. Eu nasci no dia 10 de junho de 88, então 5 dias depois, o Russo fez seu último jogo como profissional. Então era 37 anos, não 34, tô viajando. 37 anos, é isso. Não? 88 e 87. Tá, mas ele é de 59. 69, 79, 37 anos. Eu tava com o nascimento dele em 56. Então eu tô confundindo. 59. É 59. Eu vi 66 anos ele. 66 anos. Isso aí. E jovem, esse é o ponto, né? Jovem. Não, tá certo, 56. 56. Tá certo? Tanto que ele morreu com 69 anos. Foi essa confusão que eu fiz, isso aí. Essa confusão. Isso. E aí, esse último jogo dele contra o Independiente, em 88, né? Sim. E aí, só para colaborar com o que o Munari trouxe, né? Ele disputou a Copa América de 83 pela seleção, amistosos em 84 e eliminatórias em 85. Não foi chamado pelo Bilardo para a Copa de 86. Né? E ele treina o time do... ele tem uma transição de jogador para técnico muito rápida, né? Ele não, é que nem o Eduardo Domingues. O último jogo dele 88? 88 o último jogo. 89 ele assumiu... Na temporada 89 e 90 ele assumiu o Lanús na segunda divisão. Ele teve um período, inclusive, de técnico-jogador no Estudiantes. Sim, quando ele tá na reta final. Na reta final. E ele treina o Estudiantes na segunda divisão com o Verón iniciando, né? Isso. Uma safra do Estudiantes que é campeã e tal, com valores gigantescos. O Verón conta que... Foi como é a relação dele quando o Verón surge. Porque o Verón já era, por ser filho do La Brugge, já tinha alguma... Não é aquele cara que saiu da pobreza, né? O jogador. Então, quando vai ter o primeiro salário, o Verón ia comprar um carro. E chega para o Russo a informação que o Verón ia comprar o carro. O Russo vai um diretor de futebol, para casa do Verón, o Verón contou essa história agora. Aí senta assim na sala, a mãe do Verón, o Russo e o diretor. Diz, ele tá falando que vai comprar um carro. Pois é, quer comprar um carro. Não, se ele comprar o carro antes de comprar a casa, ele não joga mais comigo.
É isso aí. Não, primeiro tem que... Ah, mas o teu pai tem... Sim, o teu pai tem, mas não foi tu quem comprou. Tu tem que comprar o dinheiro do futebol tem que te dar a condição de comprar a tua casa primeiro. Depois que comprar a casa, tu pensa em comprar um carro. Daí o Verón seguiu, não comprou o carro e seguiu jogando. Claro que são outros tempos, né? São outros tempos, mas eu vejo como fundamental essa preocupação do técnico com o jogador. Eu vejo muitos técnicos dizendo que eu não sou pai de jogador. Não. Tu é pai do jogador. Do jovem? Tu cuida da carreira dele. Tu é gestor dele. O gestor tem que cuidar da carreira do seu funcionário. E o técnico que faz isso, além de ficar marcado na história da vida do jogador, ele está ajudando, ele está ensinando, né? Nessa semana eu conversei com um técnico que está atuando nas categorias de base de um grande clube da capital. E disse que a maior dificuldade dele é assim, olha, a gente perde muitos talentos para que esses jovens mantenham o foco. Porque eles já têm um vencimento razoável, eles já têm uma independência, não precisam mais morar no clube. E para certa fama, né? E para mantê-lo na linha e focado de que o objetivo dele é muito maior do que isso, é muito difícil. Ele disse, olha, e se perde muito. Se perde muito talento porque a badalação, o convite, é tudo muito forte. O assédio e o jogador, ele acaba sucumbindo. Então, por isso que é fundamental que se tenha técnicos que, sim, se preocupem com a vida do atleta. Até porque o atleta vem sem essa formação e muitas vezes é criado pelos clubes, né? Esse time sub-17 do Grêmio que vai jogar a final contra o Palmeiras... Final contra o Atlético Mineiro. Passou pelo Palmeiras. Que jogou contra o Palmeiras na semifinal e vai jogar contra o Atlético Paranaense. Ele tem 9 meninos dos 11 que começaram no Cristal. Ou seja, quem criou esses meninos basicamente foi o clube. Porque a rotina de um menino de 10, 12 anos que já está na base de um clube... Com a família longe. Muitas vezes. Mesmo com a família aqui. Mesmo com a família aqui, porque eles têm que estar no CT, eles têm que pegar um ônibus, pegar o caso do Grêmio, tá? Eu sei porque tem gente que joga lá. Pega um ônibus, 7 da manhã, 6:30 da manhã, acho que é no Olímpico que sai o ônibus. Vai pro CT? Vai pro CT, toma um café no CT, de Eldorado, vai pra aula, volta da aula, almoça no CT, descansa um pouquinho, treina de tarde, pega o ônibus, ele chega em casa às 7:30, 8 horas da noite. Qual é o contato que a família teve durante o dia com esse menino? Final de semana tem viagem, tem jogos, geralmente. Então quem acaba criando esse menino é o clube, quem acaba dando um norte é o clube. Por isso que é fundamental a importância de técnicos com esse perfil do Miguel Russo. E assim, a gente tá falando do Verón, que era alguém que de uma família, de um jogador, de um ídolo, que teoricamente não era quem me precisava se cuidar. Então, se ele se preocupou em cuidar do Verón, imagina com os outros. Imagina com quem vinha da periferia, quem não tinha uma estrutura que tinha o Verón, né? Além do jogo, e já avançando aqui no nosso... na nossa rota, além do jogo da Batalha de La Plata, como jogador, ele reaparece na vida da dupla em 97. 2007. 2007. Eu ia falar até que muitos... Na final da Libertadores. Exatamente. Muitos torcedores do Boca, não sei quanto tempo, vão ainda Mas em 87 e 97 ele sempre sonhava ter esse jogo. Perfeito, é isso. Muitos... a gente vai lembrar que o Boca é hexa da Libertadores, mas qual foi o último título, né? Em 2007 com Miguel Ángel Russo, né? As partidas nas finais contra o Grêmio, né? Vitória na Bombonera por 3-0, vitória no Olímpico por 2-0, Riquelme gastando a bola. E o Russo era o técnico daquele time. Depois foi fazer a final do Mundial contra o Milan. Sem Riquelme, perde o jogo. Mas o Russo vai ser por algum tempo, não sei quanto tempo, mas por algum tempo. Eu acho que por um bom tempo. O Russo vai ser o último técnico do Boca Juniors campeão da Libertadores em 2007. Enquanto não virar SAF, só se acontecer alguma coisa de dar tudo muito certo para conseguir competir com os endinheirados do Brasil. É muito difícil. E em 23 foi finalista ali. E perdeu na prorrogação. Então, ali foi uma oportunidade perdida. Mas ali foi o alinhamento dos astros. Então, foi isso aí. Ali é o caso Leicester na Inglaterra. Pode ser, mas passou pelo Palmeiras. Não, assim, até em termos de organização também falta, é óbvio. Mas, por exemplo, esse ano é impossível. Esse ano, do jeito que estão Palmeiras e Flamengo, esse ano não tem como. 2007. Caranta, Ibarra, Cata Dias, Morel Rodrigues e Clemente Rodrigues, Ledesma, Banega, Cardoso e Riquelme, Palácio e Palermo. Esse time do Cardoso meio... é o Nery Cardoso? O Nery Cardoso. Não, esse time é fantástico. Esse time é fantástico. Tem aí no banco o entrou Bocelli, Batalha, o Bocelli entrou também. O Dátulo. Depois jogou pela seleção italiana lá, o careca cabeludo aqui, o Paletta, o zagueiro.
Se eu não me engano, o Roncaglia já tá nesse elenco aí. Estou falando só de jogadores de seleção, né? Aquele que jogou no Grêmio, enganador pra caramba, o careca, o Orteman, era reserva desse time aí. Entrou nesse jogo. Seleção uruguaia. E esse time aí, depois do Riquelme, ele estava emprestado pelo Villarreal. O Boca, na época, para aquela época, $500 mil era o salário do Riquelme. 6 meses... $3 milhões o Boca pagou para ter o Riquelme. Valeu a pena, foi a maior atuação individual de um jogador na história da Libertadores. Ele ganhou aquela Libertadores, né? Ganhou. O que ele jogou Até porque a campanha não foi uma campanha de sobras. Não, a campanha perdia todas fora, ganhava em casa. Não, e o time tinha algumas dificuldades defensivas. Se eu não me engano, o Ibarra tem lesão. E o Ibarra não começa aquela Libertadores. E aí o que aconteceu? O Clemente Rodrigues jogava na lateral direita e o Morel Rodrigues jogava na esquerda. E o outro zagueiro. Outro zagueiro, acabei de citar, cara. O Paleta? Paleta nunca, na real, nunca foi um grande zagueiro. Mas na época ainda era muito jovem. E o Boca tinha um problema defensivo. Quando o Ibarra volta, aí o Russo vai muito bem, porque ele coloca o Ibarra na direita, ele tira o Clemente da direita e coloca na esquerda, tira o Morel da lateral e bota na zaga, e aí ele consegue arrumar a defesa. O Clemente Rodrigues veio jogar no São Paulo, né? O Clemente veio já veterano. Já veterano. E aí o que acontece? O Riquelme volta pro Villarreal, aí lá ele briga com o Pellegrini, com o treinador, e volta e acerta a venda pro Boca. O Boca compra o Riquelme na época, que era até agora era a compra mais cara da história do Boca. Agora o Boca pagou $10 milhões no... cara, tá minha memória hoje, o que aconteceu? No Paredes? Não, o jogador que chegou agora dos Estados Unidos, o baixinho, que era do MTP. Já vou falar. Não, meu Deus, eu tô com algum problema, vou ter que ir no médico. Não, minha memória pra isso é muito boa, cara. Velasco. Aí o Riquelme não pode jogar o Mundial, porque a FIFA não autoriza, porque não podia contratar um jogador só pro Mundial, e foi fora da janela. Só que aí o Boca perde pro Milan e o Russo é demitido. O Russo sai. E o Riquelme, quando começa a jogar em 2008, já não é o Russo o treinador. E quando o Riquelme assume como vice de presidente em 2020, contrata o Russo, e uma dos argumentos ele disse, em 2008 foi um erro tirar o Russo, que era pro Russo ter ficado. E aí ele volta em 2020, ganha 2 títulos já, depois de 12 anos, né? E 2020, sempre lembrando, é ainda a era pós-Madrid. Pós a perda do título. Ou seja, todo mundo que chegava no Boca tinha um grande desafio. Ele consegue 2 feitos. Volta aqui, Bernazel, com a caneta, que eu tenho que escrever, que eu estou esquecendo. O Boca perde Madrid e perde 2019 a semifinal pro River com o Alfaro. Com o Alfaro de treinador, lembra? Tá. O Russo assume no janeiro de 20, quando a primeira parte do campeonato tinha sido o Alfaro, o River era líder do campeonato. Ele consegue ganhar nas últimas 8 rodadas, ele consegue chegar na última rodada vivo contra o River líder, o River do Gallardo. O jogo é em março, esse jogo é domingo e na quarta-feira começa a pandemia. É o último jogo com torcida na Argentina. Na quarta-feira, começa a pandemia não, na quarta-feira o Grêmio tem o Grenal, do fim do mundo, e na quinta o jogo do Racing em Avejaneda já tentaram se matar, e na quinta-feira o jogo do Racing já é sem torcida em Avejaneda. Esse jogo é no sábado e no domingo, que é o último jogo é contra o Rinazzi do Maradona. Aí foi a última vez que o Maradona esteve num estádio lotado, foi na Bombonera. A Bombonera, e tem abraço russo, tem toda uma relação. Maradô, Diego. E daí o River jogava contra o Atlético Tucumã. O River perde o jogo, o Boca ganha com o gol do Tevez e é campeão argentino. Então a primeira reação do Boca depois de Madrid é com o Russo nesse jogo. E depois o Russo consegue eliminar o River de 2 Copas, da Copa Argentina e da Copa da Liga nos pênaltis, do Gallardo. Mas tem o título anterior com o Alfaro. Logo depois, o Alfaro chega depois de Madrid, assume e ganha a Supercopa. E ganha um título. A Supercopa 2000 e... Não, a Supercopa saiu depois, 21. Não é mais com o Alfaro. Não, mas ele ganha o título argentino. Não. Campeonatos, sim. O Boca perdeu em Madrid, mas recupera com o título nacional. Essa aqui? É 20? Essa? É 20. Ganhou uma Supercopa do Rosário Central com o Alfaro. Mas título nacional, campeonato, foi esse aí. E assim, então ele consegue dar 3 respostas. Ele ganha o campeonato do River na última rodada e elimina o River de 2 Copas. Então assim, ali, e aí vai na Libertadores, chega até a semifinal, que cai pro Santos. E depois ele ainda ganha a Copa da Liga, que acaba ganhando o nome do Maradona, que o Maradona morre em novembro de 20, e esse campeonato ele termina em janeiro contra o Banfield, é a final. Foram os 2 campeonatos do ano, a Liga, aí o campeonato vem que na Argentina parou 4 meses. Não, aqui parou 4 meses. Na Argentina parou mais, na Argentina, quando volta a Libertadores, não tinha voltado ainda na Argentina o campeonato, lembra? Que foi um tempão que ficou parado. E esse campeonato termina em janeiro,
e aí é campeão contra o Banfield. Aí no ano seguinte o Boca ele ainda vai para Libertadores com o Boca e cai pro Atlético Mineiro roubado, um escândalo do VAR. O VAR anula um gol do Boca e o Pavão quebra o bebedouro. Quebra o bebedouro lá do Mineirão. Aí lembra o que acontece nesse jogo? Ainda era restrição. Aquele que ele é contra o Cruzeiro, então. Contra o Atlético? Não, que o gol. Ele atira um. O gol que anularam do Boca na Bomboneira era caso para os árbitros eles estarem até hoje presos, escandaloso. Sempre roubam no Boca. Aí o Boca cai. Acabou de falar de Grêmio e Boca lá que teve um gol impedido. Sim, foi 5-0 a final, tira um gol 4-0. Entendi. Aí o Boca elimina, o Boca perde pro Atlético, tem essa confusão aí e ainda tinha a bolha sanitária, vocês lembram disso? Sim. Como os jogadores do Boca furaram a bolha na briga, eles têm que, porque da briga eles vão pra delegacia. Na delegacia, eles, por terem ido na delegacia, eles furaram a bolha. Eles voltam para a Argentina e tinham que ficar, acho que era 7 dias. Quarentena. Lembra? E aí, só que a AFA não transfere os jogos e o Boca tem que jogar com o time sub-20, que aparece o Barco, o Ruivinho, o lateral. Sim. Nesse jogo, o Boca perde, obviamente, todos os jogos. O Valentim Barco. Isso, aí quando volta, tem mais 1 ou 2 jogos ruins e o Riquelme demite o Russo. E depois, quando o Russo voltou, óbvio que depois, quando volta, diz, mas aí o Riquelme admitiu que ali eles erraram. Então, até ganha o campeonato com o Batalha, de 21, depois o Batalha é demitido, o Ibarra ainda ganha mais um campeonato, aí vem o Gago e tal, o outro lá, como é que é o que chegou na final da Diego Libertadores? Martínez. Não, chegou na final da Libertadores, o outro, antes, que foi o do Lanús contra o Grêmio, Almiron, até a volta do Russo, mas o Riquelme entendia que 2 vezes foram injustos com o Russo. 2008 ele não deveria ter saído depois do Mundial de 2007. O que reforça a ideia de que ele tenha feito sim um movimento de permitir ao Russo terminar a vida trabalhando no Boca Juniors. Nessa época a gente falou dos confrontos contra o Grêmio em 83 e 2007, 83 como jogador e 2007 como técnico, mas também tem os confrontos contra o Inter. Em 2019, lembramos aqui, a Aliança Lima, ele era o técnico, fase de grupos, o Inter venceu os 2 jogos. Venceu aqui por 2-0, venceu o Lima por 1-0. Em 2020, ele no Boca Juniors, o Inter perde nas oitavas no Beira-Rio. A gente já citou esse jogo várias vezes. Contra Abel? Exatamente, Russo contra o Abel Braga. Maior atuação de um lateral esquerdo que eu vi na minha vida, o Fabra. Tinha placas indicando pra ele. Avenida Heitor. Ataca porque tem uma avenida. Não, desculpa, mas não é por causa do Heitor, é porque o Abel não botou ninguém pra bloquear o cara na frente. Deixou o Heitor, e aí coitado. o cara vinha voando lá de trás, passar por cima do Heitor, não é nem culpa do Heitor. Perde no Beira-Rio por 1-0 o gol do Tevez, vence na Bomboneira por 1-0 o gol contra do Fabra. Né? Sim, e nos pênaltis o Lomba consegue levar um frango do Tevez. O Tevez bate no meio do gol e o Lomba espalma pra dentro. O Lomba não era um cara muito que tava frango, né? E o Peglo perde o pênalti. Te falou de jovens aí, ó. Peglo com 18 anos, e depois ele perde nunca mais deixaram ele pisar no campo de futebol. Perde o pênalti. Porque aqui no Grande do Sul é assim, tu não bota nunca o jovem. Vai pra Ucrânia. E quando tu bota o jovem, se o jovem não for o Ronaldinho ou o Falcão, vai pro Goiás. O Goiás já tá esperando lá, o Sport. E vocês lembram do último confronto do Russo contra o Inter? Eu lembro, mas tu vai falar. Playoffs da Sul-Americana do ano passado. Aquele Inter contra o Rosário Central, o Russo era o técnico do Rosário 100% Central. 100% contra os gaúchos, então, ele ganhou os 3 mata-matas. Só perdeu na fase de grupos pro Inter em 2019 pelo Aliança Lima, mas passou... Não, e perdeu pro Grêmio, né, na batalha de La Plata como jogador. Como treinador ele como treinador ganhou todos. Pois... Passou pelo Inter no Rosário Central, 1-0 em Rosário, gol do Campas. Empate no Beira-Rio, 1-1, Rosário classificado. Eu tava na outra empresa de comunicação do Rio Grande do Sul em 2018, né? O pessoal me contrata em 2019. Na velha. Isso, né? E aí eu fiz esse jogo do Inter e Aliança Lima. E a coletiva da Conmebol, os treinadores falam no mesmo lugar, né? Isso, fala primeiro o visitante, depois o mandante, uma coisa assim. E eu não tinha pergunta pra fazer pro Russo. O Aliança ainda tava numa crise do caramba, esperando, tava enlouquecidos com ele. Mas eu sempre que eu sentei na primeira... Com saudade, você olhou assim, e né? eu fiquei olhando pra ele assim, pô... Foi como bom estar perto de ti, só. Ele tinha essa aura, né? Ele tinha uma paz. A entrevista aquela com a Sophie Martinez, que era repórter da TV Argentina no Mundial, que era fazendo aquelas matérias especiais do Mundial de Clubes, e ela diz, começava dizendo o nome e cargo. Miguel Ángel Russo, treinador do Boca, e ele sorri. E ela diz, eu vejo tu sorrir só de falar que é treinador do Boca. E aí ele diz, é exatamente isso, assim, sou feliz por ser o treinador do Boca, tá aqui no Mundial. No final das contas, o Boca jogou 6 mundiais, né? São 6 Libertadores, 6 mundiais, porque não jogou de 78 contra o Liverpool. Então, o Toto Lourenço ganhou as 2 primeiras Libertadores, 77 e 78, jogou o Mundial. O Bianchi, que ganhou 2000, 2001, 2003, jogou o Mundial. E o Russo jogou o Mundial, 2008. Teve 3 técnicos. 3 técnicos só. Então, ele estava indo de novo, né? Pela segunda vez.
indo ao Mundial. E ele teve ele deixou o jogo contra o Bayern, a imagem da comemoração do gol, até eu tava mostrando, eu tava vendo muita coisa. Quando faz o gol, ele já tá claramente debilitado, assim. Mas quando o Merentiel dá meia-lua no zagueiro do Bayern, que todo banco se levanta, ele fica assim, e ele começa a comemorar sozinho, porque todo mundo vai correndo, ele não consegue correr, ele só se levanta. E aí, quando o Merentiel faz o gol, todo mundo invade o campo, fica meio que sozinho, com as mãos pra cima, e a imagem de fundo mostra assim, a torcida do Boca comemorando, e ele de frente pra torcida com as mãos, com os braços pra cima. Cara, é muita força, né? É muita força de vontade, futebol, muita paixão pra tu estar nessa situação e seguir adiante. E é daí que vem, Bertoncello, o nosso... Agora é hora do Conexão Copa. E o Conexão Copa trata disso. Dele ser um exemplo na luta contra o câncer. A gente... Não sei se vocês tiveram casos na família. É muito duro, cara. É muito duro, porque a família sente... Vai. Não, é isso. A gente teve esse caso agora na semana que o Everton Ribeiro, jogador do Bahia, comunicou e publicizou que tá combatendo um câncer, né? E a jogadora de vôlei também, né? Não me lembro qual ele ligou para ela. Isso. E foi bem legal, assim, todos os clubes, o clube que ele passou, clubes que nem tiveram nenhum contato com ele, desejando, assim, força, energia, né? Aura, luta, porque realmente é uma doença que devasta muito e que legal ver, assim, pessoas que passaram pelo câncer e jogam bola ainda. Não, e no caso do Everton, ele fez a cirurgia agora, mas assim, ele já sabia há algum tempo, e ele seguiu jogando, ele joga domingo contra o Flamengo, e depois do jogo que ele comunica que ia fazer a cirurgia. Fez a cirurgia, conseguiu retirar, né? Ele fez um vídeo depois, tem que ficar agora de 1 a 2 meses sem jogar, mas pensa bem, ele seguiu jogando. Ele teve diagnóstico, ele tinha uma cirurgia marcada, dentro do Bahia se manteve sem segredo e ele seguiu jogando. É um exemplo assim que o cara poderia simplesmente dizer, cara, não tem condição de jogar. Atleta, né? Sabe? Não tem cabeça. Cabeça pra isso. Dani Lins. Então, assim, vê como algumas pessoas, óbvio que nem todos assim, mas algumas pessoas, o futebol, quem vive câncer na tireoide. Que acho que é o mesmo do Everton Ribeiro? É o mesmo, né? É o mesmo. Quem vive dentro a cabeça de atleta, no caso do Russo, treinador, assim, da competitividade, o cara coloca acima. As palavras do Paredes, da comissão técnica, diz, não, se ele tivesse vivo, ele ia ficar brabo de deixar a seleção. Tu joga pela seleção, eles têm essa coisa da competição muito forte, né? Mas tu manter ativo, tu manter no trabalho, tu manter a cabeça ocupada num momento desses, tu dar sequência à tua vida. Tua vida não para porque tu descobre, né? Tua vida ela segue, com dificuldades, com uma luta, uma batalha, mas ela precisa seguir. E eu acho que isso ajudou muito. Tu falaste que o diagnóstico dele é de 2017, né? São 8 anos. Em 8 anos em que ele seguiu ativo até a última semana de Imagina. vida. Eu me lembro assim, quando saiu essa questão do Everton Ribeiro, o GE fez uma matéria de jogadores que tiveram câncer e ainda jogam, né? E aí tem uma lista, por exemplo, com o Jean-Pierre. Sim. E ex-grêmio, né? Tá em atividade ainda. Eles lembraram também aqui do Ederson, aquele meio-campista que passou pelo Flamengo, no Lyon, né? Ele também teve tumor no testículo. O Jean-Pierre era também câncer no testículo. O Jean-Pierre descobre num exame para jogar no futebol turco, né? Isso aí. O Léo Gamalho, câncer de pele. O Robben, da Holanda, câncer no testículos também. Abidal, né, que ficou... e voltou a jogar pelo Barcelona. Símbolo, exatamente, virou um símbolo do Barcelona. Até hoje ele é um embaixador até para essas causas. Ele foi dirigente do Barcelona depois. Isso. O argentino, o Gutierrez, o Ronás Gutierrez também teve câncer no testículo. Segue jogando na Liga Amadora lá. Isso aí. 40 e poucos anos. São casos de jogadores que passaram pelo câncer. Não é mais profissional, mas ele segue jogando. Né, essas ligas semi-profissionais, tipo tem o Serra Mara aqui, ele segue jogando na Argentina. Sim, o Serra Mara é um campeonato que reúne futebol amador da região do litoral norte, né? Basicamente. Isso aí. Vaguinha jogou. Não. Vaguinha foi teu atleta lá no jogo em... Não foi meu atleta. Vaguinha não é atleta. Ele não sabe, ele não consegue correr. Ele não tem condição de correr. Não fala isso pra ele, cara. Não fala isso. Sabe o que ele tem? Essa é uma dificuldade. Ele LCA nos 2 joelhos. Essa é uma Não, ele teve LCA nos 2 joelhos. Tudo bem. Eu botei o Vaguinha e disse, cara, tu fecha o corredor dele e começou a rir. Aí o sujeito que eu tô metido. Os caras fizeram 3 quando eu tava ganhando o jogo, 4-3. O Daniel Carvalho viraram pra 6-4 em 3 minutos com o Vaguinha em campo. Só faltou ele entrar de carpim no campo, em vez de meião de carpim.
Não, tem alguns atletas do nosso time e aí na pouca experiência que eu tive como técnico no time da Gaúcha, tem que tomar decisões. Teve gente que não falou comigo, cara. Não. Bochinha ficou bravo. Não, Bochinha ficou bravo. Xingou o Chuchu, xingou o chefe, lembra? Bochinha ficou bravo. São decisões. O Colin também ficou um pouco bravo, ele não gosta. O Colin foi pro banho. Tu não sabe como é que é o Colin. O Colin no intervalo foi pro banho. Vem, Colin. Ele já o Colin no segundo tempo, quando o Léo olhou eu cometi um erro com o Colin. Pra chamar o Colin de volta, o Colin já tava de banho tomando Cadê o Colin? Não, mas é que eu tinha dito pro Colin assim, aí aquela coisa da gestão do grupo, assim, fica aqui que eu vou te botar mais 5 minutos. Só que o jogo foi eu tava com chance de empatar, e aí quando eu vi ele ficou bravo, não quis mais esperar, eu olhei e tava indo pro banho, disse, vamos, ele fez pra quem tá no ar, pra quem tá só nas plataformas de áudio, ele botou o braço pra trás, assim, não tô aqui fazendo papel de bobo. Só voltei a ver o Colin, então de banho tomando chopp depois. Meu amigão, nós nos formamos juntos, eu e o Colin, na faculdade, grande amigo, mas é a questão de tomar decisões, o técnico, né? Decisões. O Russo sempre disse isso. Tem que entender. Enfim, eu tinha 7 amigos em campo e vários inimigos fora. Mas teve um episódio muito legal que um jogador do meu time, que eu não vou dizer, com certo poder dentro da empresa, chegou na beira do campo, eu achei que ele ia pedir pra sair e eu já tava preparando os vídeos e disse assim: tira o Bochinha, pelo amor de Deus! Tem isso, tu tem que apagar os incêndios. Que administração. Durante os jogos, entendeu? E eu chamava o Bochinha. O Bochinha tá cagado o problema. Eu achei que era surdo. O Bochinha surdo. Na outra ponta, eu nunca via pro lado de cá. O jogo todo do lado de cá e o Bochinha lá. Não via, porque ele sabia que ia sair, né? Se ele passa na lateral, o El puxa ele. O Bochinha, que trabalhou conosco nas redes sociais, né? Jogou futebol. Nicolas Spielmann. Jogou futebol até o sub-20. Futsal. Não, campo até o sub-20. Futsal profissional. E depois futsal profissional. Né? Mas, enfim, na visão dele, poderia estar hoje se preparando para a Copa do Mundo. Sim. Algo conspirou contra ele. Ele não seria um cartógrafo, assim, né? Não. O Bochinha nunca seria um cartógrafo. Ele, inclusive... Mas nesse dia ele se achava um cartógrafo, né? É isso, gente? O cartógrafo. O Munari tinha dado a sugestão do Riquelme pela relação com o Russo, né? Eu pensei no Riquelme exatamente por isso, porque foi o craque do grande título do Russo, né? Do maior título, que foi a Libertadores de 2007, e que teve uma relação assim muito boa, porque o Riquelme não é o cara mais fácil de se lidar, né? Não, né? Não. Ao longo da carreira do Riquelme, tem o Bianchi, que foi quase uma relação de pai para filho. Assim. Com o Macri, então? Com o Macri, então o Riquelme... o Van Gaal, que é um cara que Gaal com latino-americano. Van Gaal no Barcelona. Macri, o presidente multicampeão, que foi o cara que comprou ele, a maior compra da história do Boca naquele momento, ele não se dava. O Maradona, que é o ídolo... O vídeo, quando o Boca é campeão, 2000, no Morumbi, contra o Palmeiras, o Maradona é comentarista. E aí eles colocam, a Fox coloca o fone e eles conversam. Uma relação extremamente amigável, Maradona e Riquelme. Terminou brigado com o Maradona. Quando estava na seleção, o Maradona fez uma crítica a ele numa entrevista, ele não gostou e pediu para não ser convocado e ficou fora da Copa. Falcione, ele foi jogar uma final de Libertadores em 2012 com o Corinthians e anunciou que ia se aposentar para os companheiros no dia do jogo. Falcione até hoje não perdoa isso. E aí, com o Russo, ele conseguiu ter uma relação. O Russo conseguiu, com o Riquelme, ter uma boa relação sendo treinador dele, tanto que ele lamentou. E até o Riquelme deixa entender que porque o Boca sempre vira em guerra, né? O Macri comprou o Riquelme de volta porque tinha uma pressão para comprar o Riquelme de volta, mas demitiu o treinador que o Riquelme gostava. E o Riquelme deixou também entender que a saída do Russo para 2008, o Macri é um golpe do Macri. O Macri traz ele de volta, mas tira o Russo, que era o treinador que ele gostava. Boca. Não é o mundo Boca, não é algo simples. Por isso que eles dizem na Argentina o mundo Boca, né? É isso. E não dizem mundo River. Não. É o mundo Boca, porque é um universo muito particular. A última eleição do Boca, ela tinha... a penúltima, né? 2019. Ela tinha o Riquelme como um candidato. Ela tinha o Batistuta apoiando uma chapa. Aí tinha o Maradona se metendo na eleição. Contra o Macri, contra o Riquelme. E aí tinha o Macri apoiando uma outra chapa com o apoio do Tevez, que era jogador do elenco. Sim, mas o Tevez jogava.
Sim, o Tevez tava em campo, tava jogando. E aí o Macri perdeu a eleição, que era o candidato, não era o Macri, mas era um candidato do Macri, não lembro quem era. Real, não é? Não, a Meal era o do Riquelme. O Riquelme foi com vice-presidente. Aí, e isso, o Maradona era treinador do... O futebol é maravilhoso. O Maradona era treinador do Rinaldi, tava se metendo na eleição do Boca. O Batistuta, que sei lá, que cuida, o Batistuta cuida dos negócios de vaca lá, essas coisas assim. Negócio de vaca. Campo, é pecuária. Ele e o Mano Menezes. Isso. Ele e o Mano Menezes. Isso. Bom, o Batistuta poderia treinar em Porto Alegre, seria bastante elogiado. Aí, só que daí quando o Riquelme ganha a eleição, o Tevez era o jogador, era o camisa 10 e capitão que tinha apanhado outro candidato. É um troço maravilhoso. E aí, tanto que o Tevez faz o gol aí do título de 2020, mas logo depois eles dão um jeito de tirar o Tevez do caminho, resume muito o que é a Argentina. Não, é isso. E a última eleição da Argentina foi a última eleição do Boca, que aí o Macri volta, né? Reconfigura. A última eleição do Boca, ela foi um resumo do que viria a ser a eleição na Argentina. Era o Riquelme, com uma ideia socialista. Povo socialista, de não vender o Boca, de não... Clube do Sócio. De ser antiliberal, contra um candidato do Macri, totalmente liberal. Dessa vez com o Macri na chapa. Na chapa. Outra vez ele só apoiava, mas ele estava na chapa. Na chapa, tem que vender, tem que ter dinheiro estrangeiro, o Boca não pode viver nesse modelo de gestão. E o Riquelme disse, olha, a eleição lá está muito clara, ou a gente entrega o Boca para investidores, ou a gente segue dono do Boca. E o sócio optou por seguir dono do Boca. E o que vem depois na eleição argentina? Uma eleição do neoliberalismo de um lado, com um partido de centro-esquerda do outro. E aí tem o resultado do campo. O fracasso esportivo do Boca, ele tem influência política. Porque tanto que o Milei usa isso, né? O Milei usa, olha lá, ó a esquerda, porque o Riquelme é ligado à esquerda. Olha como funciona a esquerda administrando, o Boca tá numa nhaca. Na Argentina o futebol é tratado assim. Se usa isso. Talvez se o Riquelme tivesse tido sucesso e o Boca ganha a Libertadores, a esquerda se apropriava como gere bem. É maravilhoso. Deixa eu te perguntar uma última coisa. É um país que não se entende fácil. Quem vai ser o novo técnico do Boca e como é que é a relação do Riquelme com o Tevez? Tevez não poderia ser o técnico do Boca? Nenhuma chance. Zero chance. A saída do Tevez do Boca, ela sai com um abraço, com os dois tentando se... se não me engano, o Riquelme participa da coletiva. Acho que o Riquelme não participa da coletiva. Mas os dois se abraçam no caminho, mas foi tudo teatro. O Tevez sai por causa do Riquelme. É que o Tevez é o astro surgido no grande nome, né? Para treinar o Boca. Tevez é o astro que sucede a ligação com o Macri. E o Tevez é o cara que sucede o Riquelme no Boca. Uhum. Sim. O camisa 10, né? Não, mas essa briga deles ela é muito mais política. É que, na verdade, assim, o Macri... a gente vê isso muito perto no Inter, a gestão MIG lá do Inter, multicampeão. Ali. Todos os jogadores que foram campeões daquela época são ligados à gestão daquele momento. Então quem vem depois não tem a ver. Só que o curioso do Boca é Esqueloto, Palermo, Schiavi, Tevez, todos são ligados também ao Macri. E o Riquelme, que era daquele time, ele brigou com o Macri. Na verdade, o Riquelme ele monta um movimento político para ser oposição ao movimento do Macri. Porque ele brigou com o Macri. Mas tem muito também da vaidade dele. Mas esse grupo do Boca já era dividido, né? Sim, mas todos... O Riquelme já era de um lado e todos os demais do outro. Sim, sim. Ele e os garotos da base contra os demais. Sim, mas esses garotos da base, mesmo os garotos da base da época dele, por exemplo, Ibarra, Batalha, era com o Macri. Na verdade, o Riquelme ele cria um movimento político para ser oposição ao movimento do Macri. O Macri ficou no comando do Boca de 95 a 2007. É o cara que transforma o Boca, resgata o Boca como marca. E depois, movimentos ligados a ele seguem no clube até o Daniel Angevitti, que sai em 2019. Quem quebra isso é o Riquelme. Então, assim, e tem ali uma questão, o Daniel Angevitti, quando o Riquelme deixa de ser jogador do Boca, o Angevitti ele era o tesoureiro do Boca. E quando vão renovar o último contrato do Riquelme, era para renovar por 5 anos ou 4, e o Angevitti não aprova pelo valor financeiro que custaria 4 anos e deixa renovar em 2. Aí, ao final de 2, o Riquelme se aposenta. Mas foi meio que tem uma vingança dele contra o Angevitti. O Angevitti vira presidente e ele vira político para tirar o grupo do Macri e do Angevitti do poder. Histórias. A produção é da Janaina Willi, que já está aqui, em pé. Pulando. Pedindo para que a gente termine. E do Ramos, que fez aniversário. Grande parabéns pro Ramos. 34 anos. Não pode? 35. Tá velho o Ramos, hein? Mas ele se registrou. Não, o Ramos também para 35. Lá em cima tem gente gente que tem gente que pegou muito vento. Porra, tem gente quase com a idade dele que tu acha que é pai dele. As artes são do... Pô, tem uns caras de 40 ali que vão chegar com o neto ali, cara.
Já são avô com 40 anos, não tem. As artes são do Richardson Soares e do Leonardo Bandeira. A técnica é do Leandro Carvalho, o craque. A sonoplastia do mito Paulo Fraga e do nosso Discman. Pô, o cara manja muito, né? De discotecagem. Rafael Lindemann. Siga o Mapa da Copa, nossa plataforma de áudio preferida. Deixe 5 estrelas na avaliação e ative o sininho para receber uma notificação sempre que um episódio novo estiver no ar. Também deixe o teu like ali, ó, no canal de GZH. Te inscreve no canal. Manda mensagem pra gente, compartilha nos grupos, né? Conversa conosco. Comenta. Porque a gente traz aqui Trouxemos e responde para você. Certo? Valeu, tchau. Valeu, gente.